Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um dia aí, mais um dia. Opa, a camisa tá abrindo aqui, deixa eu fechar a camisa. Mais um dia aí que a gente tá estudando pro CFP, né? Prova de dezembro já tá aí, tem a prova de outubro, né? Prova de outubro é só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que tem muito mais gente matriculada para a prova de dezembro, né? Então a gente começa agora o nosso Momento CFP todo dia, 20, meio-dia aqui no Instagram, falando sobre isso, né? Falando sobre o Momento CFP. Então no nosso cronograma, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Veja só, nosso cronograma Mundo Financeiro, tá lá. Nós estamos no módulo 1, processo de planejamento financeiro. São 4 dias que a gente vai estudar esse treco aqui, essa matéria. Começa hoje 10/9, acaba 13/9. É assim que nós estamos, então, no nosso cronograma, tá? Então, você que está acompanhando o curso com a gente, vamos, bora fazer junto, né? Você que não se matriculou ainda, aproveita para fazer a matrícula no nosso curso, né? O curso com maior aderência aí, uma das escolas indicadas pela Planejar. E a gente entra então todos os dias ao meio-dia para discutir as aulas que a gente viu naquele momento, tá certo? Naquele dia. Beleza? Então, bora aqui, deixa eu chamar o professor Eduardo Tavares. Peraí que eu tô vendo aqui um perfil dele, mas é o perfil que ele posta as coisas de churrasco, né? Então não é esse, vamos pegar o outro perfil aqui. Sim. Tá chegando aqui já na telinha o professor Eduardo Tavares para a gente conversar um pouco mais. E aí, Edu? Olá. E aí, Fê? Tudo certo, Beleza? Beleza. Fala, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Quer dizer, ninguém vai responder, né? Enfim. Mas tudo bem, vamos que vamos. E aí, meu, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo. Tá sol aqui, tá um dia maravilhoso. Tô aqui olhando de frente para uma área arborizada aqui, tá uma beleza. A vontade é de sair de casa, né? A vontade é de cair no mundo, cair na vida, mas não dá. Já. Infelizmente não tá podendo, mas pelo menos a gente se conforma com a vista, que é boa. Beleza, bora lá então. Vamos falar um pouquinho aí dessas primeiras aulas do processo de planejamento financeiro. Estava mostrando o cronograma aqui para o pessoal, né? Então, no dia de hoje, a gente deveria assistir as 5 primeiras aulas, tá certo? Boa. Muito bom. Temos 4 dias aí para fazer o processo de planejamento financeiro, essa matéria. Então, lá na nossa plataforma, são 5 aulas hoje. E aí, a gente já vai aproveitar, né, para falar sobre o que é mais importante saber. E o Du é o grande professor dessa matéria, então eu vou deixar que hoje ele tome conta aqui do cenário. Eu só vou ficar cutucando, né? Mas ele vai mandar bala aí no que a gente precisa saber para o dia da prova, porque isso é importante. Precisa conhecer o conteúdo, precisa ter uma base legal, mas você já precisa estar familiarizado com o que é mais importante, o tipo de questão que você vai encontrar lá no dia, né? Isso aí. Então, falando aí, vamos tentar empacotar rapidão aí processo de planejamento financeiro, essas 5 primeiras aulas, né? Primeiro que o aluno tem que saber que o processo de planejamento financeiro, ele não é inventado pela Planejar, ele vem de fora, porque a FPSB, que é o Financial Planning Standards Board, né, que eu sempre confundo essa sigla com uma outra, mas é o Comitê Internacional de Planejamento Financeiro. Então, eles atuam em vários países do mundo, né? E cada país vai adaptar as regras para a sua realidade, para o seu mercado financeiro e tudo mais, né? Só que o processo de planejamento financeiro ele é meio universal, ele meio que mantém as características em qualquer país para onde você vá, tanto que eu já estudei, eu já li como se estivesse estudando para a prova do CFP nos Estados Unidos, e o processo é exatamente igual, né? As etapas são iguaizinhas. Então, o que é esse processo? É meio que um guia para o planejador financeiro poder caminhar com segurança, né? Para ele não ficar se perguntando, putz, o que eu faço agora? Aí lá na frente ele vê que ele esqueceu de uma etapa anterior que vai dificultar a vida dele e do cliente depois, né? Então, é importante saber disso. Quando a gente fala de processo de planejamento, a primeira questão que a gente pensa como questão de prova é a questão que requer de você, aluno, saber quais são as etapas, na ordem e o nome das etapas, né? Essa é uma das poucas coisas de decoreba que a prova cobra. Não é muito comum ter isso na prova, mas no processo de planejamento é importante saber o nome de cada etapa, qual é a sequência delas e obviamente, o que acontece em cada uma das etapas, né? Então, as etapas são as seguintes, né? Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente, coletar as informações do cliente, analisar as informações coletadas,
desenvolver um planejamento financeiro, implementar as recomendações de planejamento financeiro e monitorar a situação do cliente. Então, são 6 etapas aí, nessa ordem, como eu falei. Aí você se pergunta, como é que eu decoro? Bom, tem o jeito mais demorado, que é estudando e entendendo, porque as etapas elas têm uma sequência lógica, né? Primeiro você define o relacionamento com o cliente, depois você vai coletar informações dos clientes, depois você vai analisar aquilo que você coletou. Então você vê que é bem intuitivo, né? Dá para você chegar numa lógica e sem problema. E aí tem um mnemônico que é bem tosco que eu inventei, porque eu não tinha o que fazer nessa hora, e que talvez ajude aí os alunos para decorar quais são as 6 fases do processo de planejamento financeiro. Então eu conto uma historinha que é a seguinte: tem um planejador financeiro que atende clientes no Brasil inteiro, portanto ele precisa viajar muito de avião, mas ele morre de medo de andar de avião. Numa conversa com um amigo para tentar superar esse pânico que ele tem de avião, o amigo tentou tranquilizar ele dizendo o seguinte: olha, teoricamente o voar de avião é muito seguro, a parte mais arriscada é quando decola o avião. Essa é a parte mais arriscada. Mas depois que decola o avião, aí você entra numa zona assim de quase que problema zero, risco zero. Não sei se ajudou, se atrapalhou essa conversa, mas faz parte do meu mnemônico tosco. Então, qual que é a ideia? Quando o planejador pega o avião, ele fica um pouco tenso na hora da decolagem, mas depois que decolou o avião, o medo dele diminui. Então, qual que é a frase que você tem que decorar? Não ria da minha cara, sacanagem. Mas não, falando com eles, não com você. Você ri da minha cara o tempo todo, não tem problema. Mas a frase é a seguinte: decolou o avião, diminui o medo. Decolou o avião, diminui o medo. Então, o D é de definir o relacionamento com o cliente. O COL, que é de decolar, né? COL, decolar, é de coletar as informações do cliente. O A de avião é de analisar as informações do cliente. Aí você vai para a palavra diminui, o verbo diminuir, né? Então, no diminui, o D de diminui é de desenvolver as recomendações de planejamento financeiro. Aí, no verbo diminuir ainda, logo depois do D, você tem um IM, que é de implementar as recomendações de planejamento financeiro. E a última palavra da frase é medo, que começa com M de monitorar a situação do cliente. Então, decolou o avião, diminui o medo. Não é um mnemônico perfeito, né? Porque não é a inicial de cada uma das palavras, mas a gente vai aos trancos e barrancos, pelo menos ajuda a decolar. Se você achou tosco, pode achar tosco mesmo, você é o aluno, né? Se o nosso aluno achou tosco, pode achar tosco mesmo, mas eu aposto que você vai lembrar disso na hora da prova. Vai rir da minha cara, mas vai acertar a questão, que é o que importa. Quando a galera acha tosco, geralmente ela lembra, fala, olha que coisa tosca que os caras contaram. Então fica na cabeça, é bom você ter isso. Quanto mais tosco, melhor. Por isso que a gente é tosco assim. Quanto mais tosco, melhor. Mas vamos lá. E questões? Eu tô assim ansioso para saber as questões em si. Peraí, ó. A Flávia Munhoz mandou aqui um diadim. Esse diadim aí tá problemático porque eu não tô vendo o C de coletar. Então, não pode esquecer aí do coletar. Mas, enfim, cada um vai com o mnemônico que lhe vestir melhor. Eu gosto desse do avião aí. Boa. Vamos lá, questões então, né? Então, o primeiro tipo de questão que cai muito na prova, ou cai muito não, mas pode muito bem aparecer na prova. A incidência não é tão grande, mas pode cair. Eu já vi questão assim. É simplesmente você... a Flávia Munhoz corrigiu aqui. E de informações. Aí, Flávia, tá vendo? Cada um faz um mnemônico que acha melhor. O meu é o tosco do avião aí. Mas, valeu pela dica aí. Então é o seguinte, a questão pode te cobrar o seguinte, vamos lá. Você acabou de coletar as informações do cliente. Qual é a próxima atividade no processo de planejamento financeiro? Então, você tem que lembrar qual é a fase de coleta, que é a fase 2, e o que vem depois da fase de coleta. E aí, nas alternativas, vai ter algo como... desenvolver as recomendações de planejamento financeiro, escolher as ações que vão fazer parte da carteira,
avaliar possíveis conflitos de interesse ou analisar as informações do cliente, que é a alternativa correta, né? Tudo isso que eu falei antes dessa alternativa D é em outras etapas. Então é importante saber a sequência, saber o nome. Infelizmente tem que decorar, mas também não custa nada, não é um gasto cognitivo muito grande para decorar isso, né? Então acho que vale a pena. E é o tipo de questão que costuma muito bem aparecer, né? Legal. E aí, comentários? Posso seguir? Pode seguir. Não sei se você vai falar sobre a questão do conflito de interesse, que o pessoal me pergunta muito. Sim, Não quero adiantar aí também, mas vai no seu ritmo. É isso, eu vou lembrar 3 questões, vou comentar 3 questões agora, a terceira fala de conflito de interesse, e aí vou te pedir ajuda. Não, a segunda fala de conflito de interesse. Vamos lá. Então, essas 5 primeiras aulas do nosso curso, elas falam sobre a etapa 1 do processo, né, que é a de definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. E aí uma questão muito comum é cobrar o que acontece nessa fase. Então, a questão que eu separei aqui, por exemplo, te traz uma lista de atividades, número, né? Atividade 1, alguma atividade. Atividade 2, atividade 3. E aí, na alternativa, pede quais dessas atividades são comuns à etapa 1 do processo de planejamento financeiro. Então, deixa eu dar uma mudada aqui. Deixa eu mostrar a tela aqui do computador. Vamos lá. Você está vendo aí, né? Considere as atividades abaixo. Definir formas de remuneração, estabelecer responsabilidade das partes, coletar informações sobre o cliente, monitorar periodicamente a situação do cliente. Aqui eu fiz a burrada de dar um print com o resultado já aparecendo, né? Mas quais são, então, as atividades típicas, né? Definir forma de remuneração. Perfeito. É na etapa 1, o planejador tem que conversar com o cliente sobre as formas de remuneração aí que vão ser possíveis nesse processo e tudo mais. 2, estabelecer responsabilidades das partes. Sim. Então, o aluno tem que lembrar, nosso aluno tem que lembrar que nessa fase, cliente e planejador vão discutir quem faz o quê. Então, pode ser, por exemplo, que o planejador só faça o roteiro, mas quem implementa é o cliente. Ou o cliente quer que o planejador implemente, né? Isso tem que ser combinado logo nessa primeira fase, e a Planejar costuma cobrar isso. Aí a terceira atividade, coletar informações sobre o cliente. Não, aí já estamos falando de uma segunda etapa do processo de planejamento financeiro, né? E por último, monitorar periodicamente a situação do cliente. Isso é lá na frente, é depois que você já fez o plano e botou o plano em prática. Aí você vai monitorar, né? Então, as atividades que fazem parte aí do processo são a 1 e a 2, né? Definir remuneração e estabelecer responsabilidades das partes. Agora, vou passar aqui para uma segunda questão e vou pedir sua ajuda aí, para você ir me ajudando a julgar se é verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. Vou te propor aqui algumas situações e aí você me diz se a proposição é verdadeira ou falsa. 1. Uma situação de conflito de interesse inviabiliza a prestação de serviços a um cliente. Claro que não. Claro que não. Então, essa afirmativa aqui é falsa, né? Se a galera quiser comentar aí, tiver dúvida, pode comentar também. Mas como é que é? Repete a afirmação. Vamos lá. Uma situação de conflito de interesse inviabiliza a prestação de serviços para um cliente específico. Boa, muito bem. É falsa, né? Porque o que a gente já sabe, que eu tô careca de ensinar, você tá careca de aprender, literalmente, a existência do conflito de interesse não é um problema. Por exemplo, o conflito de interesse muito comum é eu receber remuneração cada vez que um cliente meu aplica num produto que eu distribuo. Isso é um conflito de interesse comum, né, corriqueiro, porque pode me levar a só oferecer esse produto para o cliente quando eu tenho outros na prateleira, né? Aliás, antes, vamos definir o que é conflito de interesse, né? Que é importante para o pessoal saber. Conflito de interesse é uma situação em que eu tenho 2 caminhos. Ou eu atendo o meu interesse como profissional primeiro, levo vantagem primeiro, depois eu vejo o cliente, ou eu atendo a necessidade do cliente, ainda que eu não leve vantagem nisso. Então, essa é uma situação de conflito de interesse. Ou eu boto o meu em primeiro lugar e depois vem o cliente, ou eu boto do cliente em primeiro lugar
e depois vem o meu. O código de ética da Planejar tem como primeiro princípio dele colocar os interesses do cliente em primeiro lugar. Então, se eu opto por levar vantagem, depois eu vejo o cliente, eu estou infringindo o código de ética do planejador financeiro, né? Então, numa situação de conflito de interesse, eu sempre tenho que optar pelo caminho que favorece o cliente, né? Ao invés de me favorecer. Porque nós estamos falando do dinheiro do cliente, do patrimônio do cliente. Não dá para brincar com isso, né? Então, beleza. Só que existir a situação não é um problema. Qual que é o problema? É não comunicar isso para o cliente. É não ser transparente. Então, no caso da remuneração que eu recebo, eu tenho que falar para o cliente, olha, tem esse produto aqui, se você investir nele, você me ajuda a bater minha meta e tudo mais. E aí o cliente decide se ele quer ou não. Você apresenta as características do produto, você apresenta o perfil de risco do produto e diz se é adequado ao perfil de risco do investidor ou não, mas aí quem decide é o cliente, né? É o correto. E não o planejador maqueia lá a situação, não diz que recebe um bônus, oferece só aquilo para o cliente, quando poderia oferecer outras coisas também, né? Aí sim você está errando. Então, o errado não é ter o conflito, o errado é não tratar, é não ser transparente, não ter o disclosure ali e a gestão do conflito de interesse. Legal. Então, na prova, precisa lembrar disso, né? Ou seja, exatamente. Pode haver conflito de interesse, isso não é antiético, mas é antiético se ocultar esse conflito de interesse e se utilizar para benefício próprio em detrimento do cliente. Em detrimento do cliente. É isso aí. É isso aí. Resumindo, é isso. Então vamos lá, segunda afirmativa. Em uma situação de conflito de interesse, o planejador tem a obrigação de avisar o cliente a respeito da existência do conflito. Aí, verdadeiro, né? Perfeito. Tem que avisar, então, a gente já conversou sobre isso. 3. É vedado ao planejador financeiro, então é proibido, que ele seja remunerado pelo fornecedor de um produto financeiro. Exemplo aqui é um seguro de vida, né? Então, é proibido o planejador ser remunerado quando um cliente compra um produto dele ou investe numa aplicação que ele está distribuindo. Me mostra onde está escrito isso. Não está escrito isso. Não. Na verdade, é um absurdo, né? Não é proibido. Isso é prática comum nas instituições. Posso receber uma remuneração extra pela meta que eu bati, de oferecer determinado produto para o cliente. Então, não é proibido, né? Existir conflito de interesse não é o problema. E a última afirmativa, que eu nem vou ler ela inteira, porque ela é a negativa da anterior, né? Então, não é vedado ao planejador ser remunerado por oferecer um produto para o cliente. Então, a tentativa aí da questão é fazer o candidato ficar em dúvida entre essas duas, né? E, obviamente, vai ter uma alternativa lá que contempla as escolhas erradas que ele fez, né? Então, é isso. Lembrar dessa questão super importante. Primeiro, o que é conflito de interesse? É uma encruzilhada, uma bifurcação ali. Ou eu levo vantagem, ou o cliente leva vantagem, né? Então, sempre vou escolher atender bem o cliente, não importa se eu vou levar vantagem nisso ou não. E lembrar que não é pecado nenhum ter o conflito. O problema é quando eu não faço a gestão, quando eu não tenho o disclosure ali, quando eu não aviso o cliente. Certo? Muito bom, legal. E aí, comentários? Tem mais uma questão aqui para a gente falar. No geral, o pessoal está mais ouvindo do que falando agora, né? Então, pode ir tocando o barco aí. Queria lembrar para vocês que está fixado aí o link do nosso curso preparatório, né? Então, se você ainda não fez a sua matrícula, faz a matrícula para estudar com a gente, né? E todos os dias, meio-dia, a gente está aqui falando sobre questões que caem na prova e a gente sempre fala de acordo com o nosso cronograma de estudos. Tem um cronograma direitinho, que dia você tem que estudar o quê? A gente estuda as aulas gravadas, tal, legal, e depois vem aqui para o Insta para falar onde que você tem que ter a atenção mais focada para o dia da prova. Exatamente. Bom, a última questão, então, que tem um pedacinho, no cronograma de hoje tem um pedacinho já de etapa 2 do processo de planejamento financeiro, né? Então, peguei uma questão aqui que costuma cair com uma boa frequência, né? Que é a respeito de que tipo de instrumentos, que tipo de ferramentas o planejador usa para fazer a coleta de informações, né? Então, o que o aluno precisa lembrar aqui na prova? A cartilha lá da Planejar, né? E a prova tem cobrado praticamente em toda a edição
principalmente duas ferramentas aí que são usadas para fazer coleta de informação. Então, a primeira são os questionários, certo? E aí as questões vão trabalhar com lembrar de quais são as ferramentas e lembrar do tipo de informação que essas ferramentas permitem você coletar. Então, quando a gente fala de questionário, a gente está falando de informação objetiva, quantitativa. Então, no questionário, o cliente vai preencher lá renda dele, despesas mensais, qual que é o tamanho do patrimônio, qual que é o grau de liquidez do patrimônio, o que, que ele tem, casa, carro, aplicação financeira, quanto em cada um, né? Por meio do questionário eu sei, por exemplo, rendas extra, eu sei qual que é o gasto, custo fixo mensal desse cliente, enfim, várias outras informações quantitativas, objetivas, né? Outra coleta de documento quant é, por exemplo, a declaração do imposto de renda. É um outro jeito de coletar informações quantitativas, né? Mas os questionários são principalmente sobre isso. Então, ele vai ali falar quantos membros tem na família, qual o tamanho da família, quem trabalha na casa, quem não trabalha. Então, ajuda a dar uma boa visão da situação patrimonial, da situação financeira. Outra coisa importante dos questionários, você consegue avaliar a cobertura de seguros do cliente, né? Então, se ele tem apólice de seguro de vida, se ele tem seguro-saúde, como é que está a cobertura de risco patrimonial, casa, carro, se ele for empresário, se ele tem lá seguro por lucros cessantes, enfim, dá para você ter uma boa ideia aí. Então, questionário, informação quant objetiva. E as entrevistas, né? O planejador também tem que ser bom de conversa, ele tem que ser bom de sentir o cliente naquilo que o cliente fala. Então, nas entrevistas, procurar sempre fazer perguntas abertas para que o cliente possa falar. E aí, né, nessa conversa, as informações que vão chegar para o planejador são mais qualitativas, são mais subjetivas. Então, o planejador consegue sacar se o cliente é muito avesso a risco, por exemplo, como que o cliente se sente ao grau de conforto em correr determinados tipos de risco nos investimentos. Isso depois vai ajudar na montagem da carteira, né, na alocação de ativos e tudo mais. Então, nas conversas também você consegue sacar, por exemplo, questões sucessórias complicadas. Tem a família está com uma briga nesse aspecto aqui, ou então, olha, estou prestes a me divorciar e tem essa questão patrimonial, ou eu tenho um filho ou uma filha que tem necessidades especiais, portanto, demanda gastos. Então, nesse tipo de conversa, nas entrevistas, você coleta esse tipo de informação que é mais subjetiva, é mais qualitativa, mas também é essencial para você depois desenvolver lá o planejamento de fato e montar uma carteira para o cliente. Então, resumindo, questionários, informações quali e entrevistas, informações quant. Depois, nas aulas... E a pergunta vem como... Desculpa. Essa pergunta específica aqui diz o seguinte: na fase de coleta de informações, o planejador usa duas ferramentas importantes. E aí as alternativas brincam com o seguinte: questionários, que tipo de informação, entrevistas, que tipo de informação. E vai jogando com isso, né? Questionários, informações quant ou quali. Entrevista, informações quant ou quali. E tem algumas possibilidades aqui que não tem nada a ver, tipo documentos, informações qualitativas. Não, né? Um documento traz informação crua, informação quantitativa, objetiva. Então é isso que esse é o traquejo aí que essa questão requer aí do aluno, né, do candidato. Legal, muito bom, Du, muito bom mesmo. Lembrando, então, pessoal, que amanhã a gente começa a partir da aula 6 até a aula 10. Vamos que vamos, né? Então, se você puder, já assiste hoje à noite, assiste amanhã, Amanhã tem gente que estuda à noite, tem gente que estuda de manhã, não tem problema. Meio-dia a gente volta aqui amanhã para discutir as questões que normalmente são compreendidas da aula 6 até a aula 10. Legal? A Ana falou, a nossa aluna, Ana Marquito, muito bom. Ela falou que tá legal, né? Esse modelo de discutir as questões. Boa. Pessoal, deixa seu comentário aí para a gente saber se está valendo a pena. Então, vocês que estão acompanhando a gente, comenta aí, estão gostando, não estão. Enfim, vamos que vamos aí. A gente também precisa ver se está valendo a pena. Eu estou achando que é bem legal fazer isso, porque a gente mantém tudo muito quente na cabeça. Mas dá uma comentada aí. Outra coisa, se o pessoal quiser comentar também quanto ao horário, né? Se tá legal,
se talvez seria interessante a gente ajustar, a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre isso também, né? Obviamente que no meio da manhã e no meio da tarde não vai rolar fazer, a galera tá trabalhando, então, mas, né, comentem um pouco aí a respeito disso, que a gente também está interessado em ouvir. Legal, certo? Show de bola. Muito bom. Então, queria reforçar o convite para o pessoal que não estuda com a gente ainda, faz sua matrícula aí no Mundo Financeiro, a gente pega você pela mão, você vai com a gente até se tornar CFP, né? O único pré-requisito para isso é que você esteja fazendo as provas, né? Que você esteja tentando, que você esteja fazendo, né? Então, a nossa grande esperança é que agora, em outubro e dezembro, a gente liquide a fatura e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Ó, o pessoal, de modo geral, aqui está curtindo o horário, então é um bom sinal. Beleza. A Carol sugeriu colocar as perguntas de prova na tela. Carol, vamos providenciar a solução tecnológica aí para isso. Essa é uma boa ideia, obrigado. Legal, muito bom. O horário está ótimo, estou no curso também, show de bola. Em dezembro, se Deus quiser, tamo junto aí, Ana. A gente espera por isso. É possível compartilhar as questões em forma de imagem. A Juliana já está dando uma dica aí para nós. Ó. Quem tem iPhone é possível compartilhar em forma de imagem. Legal. Vamos pensar direitinho como é que fazer isso. Então, tá bom? Tá bom, beleza. Valeu, Du. Obrigado, hein? Peraí. Calma. Não encerra não, que o Darks aqui tá falando que hoje começa a NFL. Boa, garoto. Eu acho que o Darks é uma das pessoas que curtiu lá o meu desafio do valor presente do Patrick Mahomes, que é o quarterback do Kansas City Chiefs. Eu fiz uma brincadeira de calcular o valor presente dele usando a taxa de juros lá do mercado americano, né, porque saiu a notícia do contrato, quanto que ele ia receber de salário por ano durante 10 anos. Então a gente fez essa brincadeira aí. Boa, Darks, valeu. Ele mesmo. Legal. Show de bola. Vamos que vamos. A NFL é show de bola. Vou acompanhar também. Tamo junto. A Ana tá mostrando aqui a sua angústia. Estudando desde o início do ano, né? Mas agora vai. Agora a gente tá sentindo que vai. Agora tem prova aí, Ana, para chegar e arrebentar. Beleza? Lembrando, pessoal, que o vídeo fica lá no IGTV, tá certo? Então, se vocês quiserem consultar depois, fazer um resuminho aí, montando as anotações de vocês, isso é bom porque fixa legal aí na cachola. É nóis. Valeu, Edu. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã. Até.